Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Clique no símbolo do like para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não o guiou pela rota. Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavalheiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte a Baal-Zefon. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó,
Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo mar em toda a terra seca, tendo uma parte de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro,
ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Como é grande o nosso Deus. Vemos a grandiosidade do nosso Pai e Deus Todo-Poderoso em toda a Bíblia e em toda a nossa história. Se nós olharmos em volta, temos milagres acontecendo todos os dias e a grandiosidade de Deus mostrando para o homem quão pequeno ele é. Como não se render e não confiar em um Deus que é tão grande, tão poderoso. Além disso, Ele é nosso Pai. E Ele é muito amoroso com os que o amam e os que o buscam. Os israelitas, eles clamaram muito a Deus. E eles sofreram por muitos anos a escravidão. E quando Deus decidiu, porque tudo Deus fez para que o faraó endurecesse o coração, para o povo entender como é grande o nosso Deus e para ter o temor do Senhor, porque o homem sozinho, ele por si só, ele se destrói. Ele com a mente, com o rumo que ele toma na vida dele, se ele não tiver cuidado, não tiver o temor de Deus, ele destrói a ele e a muitas pessoas. Por isso que há muita destruição no mundo, no nosso planeta. Porque Deus deu sabedoria para o homem, a sabedoria do Senhor, e muitos usaram a inteligência para o mal, por falta de temor ao Senhor. Quando Deus endureceu o coração do faraó e fez com que perseguisse, o faraó perseguisse os israelitas, era para todos ver o tamanho do Senhor, para ver a grandiosidade e para Deus ser glorificado. Porque as pessoas não são todas, graças a Deus, assim como os israelitas, eles buscavam o Senhor, mas no momento de aflição, eles perdiam a esperança, eles perdiam a fé. Eles brigavam com Moisés e falavam: por que você nos trouxe para cá? Por que nos trouxe, nos tirou da escravidão? Às vezes as pessoas acham que está em um lugar que é maltratado, que não é valorizado, é melhor do que seguir o que Deus toca em seus corações. Não saiam dos seus empregos ou de um casamento sem ter a orientação do Espírito Santo de Deus. Temos que pedir a luz do Espírito Santo de Deus. Hoje conversamos com o Espírito Santo de Deus e contamos toda a nossa situação. E Ele nos ajuda todo dia. Assim como Deus usou Moisés, Deus usa também pessoas para ir até você. E você, quando escutar aquela resposta, porque tem pessoas que vão na igreja e a palavra de Deus, tem pessoas não, todos que vão na igreja, Deus fala com aquela pessoa com aquelas pessoas através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela vem como resposta para as nossas perguntas, para as nossas... Quando estamos confusos, Deus tira toda a confusão das nossas mentes.
toda decisão que temos que tomar, devemos procurar a Deus e pedir uma resposta para Ele. Às vezes a resposta vem quando você vai numa igreja, assistir o culto, ouvir a palavra do Senhor, aí Deus fala com você. Às vezes você está em casa ou no trabalho, chega um enviado do Senhor e Ele te dá aquela resposta que você tanto pediu para Deus. É como os israelitas, Deus usou Moisés. E Moisés levou aquele povo à liberdade. Moisés foi usado por Deus pelo coração. Quantos de vocês não são usados no dia a dia para levar a palavra do Senhor para uma pessoa que está sendo escravizada, está angustiada, com medo de uma situação, com medo de Deus não responder às orações deles? E você é usado como Moisés foi usado para libertar, e você vai com uma boa palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa ela se sente bem e ela vê a esperança e ela começa a crer. Tem outros que escutam a palavra de Deus, mas duvidam, como o povo que ficou duvidando de Moisés, duvidando do Senhor, porque viram aquele mar. Olha que provação, uma pessoa, aquela multidão com crianças, animais, o mar na frente, Faraó atrás com aquele grande exército, e eles pensaram: agora vamos morrer. E para que você nos tirou de lá? Era melhor ficar lá, ser escravo e estar vivos do que perder a vida. Aí começaram a falar para Moisés que Moisés os enganou, que Deus não era com eles, e começaram a murmurar. Moisés falou para eles ficarem quietos e esperarem em Deus. E olha o grande milagre, olha o grande acontecimento à frente deles. Deus abriu o mar, secou a terra com o vento, que Deus secou a terra, o vento soprou a noite inteira e secou a terra, e eles passaram em terra seca, em terra firme, águas do lado direito, águas do lado esquerdo. Imaginem esta situação, e aquele povo todo com os animais passando, com aquelas crianças, jovens, idosos, todos passaram em terra seca. E o mar, ele obedece ao Senhor. Olha a grandiosidade do nosso Deus. Não dá vontade de sair dessa passagem, porque é grande demais. Deus, ele é imenso. O mar o obedece. Pense nisso. Faça uma reflexão na sua vida. Você acha que o seu problema Deus não vai poder resolver? Se Ele é o Deus que Ele ordena as águas do mar e o mar o obedece, o seu problema, você acha que Deus não vai te libertar de uma situação difícil, que Ele não vai te dar o livramento? Deus dá o livramento. Deus fala hoje com seus filhos: confie no Senhor, confie em mim, eu sou o seu Deus Todo-Poderoso, grandioso. O Espírito Santo de Deus fala com todos hoje. Confie em Deus, não desconfie, não murmure, não tenha medo de ir adiante, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele traz libertação para o povo, para todo aquele que crê, seja no seu trabalho, para você progredir, subir de cargo, ter um emprego melhor, ter uma vida melhor nos seus estudos. Não tenha medo, não tenha receio. No seu lar, grandes mudanças, grandes feitos do Senhor, libertação na sua casa, de pessoas que fumam, que bebem, que usam drogas, seja quem for, a libertação está chegando, assim como chegou para os israelitas, mas ela chega para todo aquele que aceita. Aqueles que não aceitam ficam lá atrás, igual o Faraó. Então, aquele povo que perseguiam, os egípcios que perseguiam, Deus começou a mexer naquelas carruagens,
e começaram a tropeçar e as carruagens começaram a quebrar ali e eles não alcançaram os israelitas. Assim são todos aqueles que odeiam os filhos de Deus. Eles vão começar a ficar confusos. Não é profecia para o mal de ninguém. É que quando eles veem a vitória do povo de Deus, eles ficam confusos. Como que aqueles fracos, que o povo não acreditam em nada, acha que eles não valem nada, que não servem para nada, aqueles que são xingados, humilhados, oprimidos, e Deus vem com libertação e coloca em lugares altos, e todos veem. Isso é para reconhecer que Deus, quando Ele escolhe, Ele capacita e Ele segura a vitória daquele escolhido, daqueles que Deus escolhe, assim como os israelitas. Moisés guiou o povo e não vamos temer só o Senhor, não vamos ter medo daqueles que nos odeiam, daqueles que dizem: você não vale nada, você não serve para nada, você não vai ser ninguém nesta vida, você não vai crescer, ninguém vai te querer, nem para trabalhar, nem para você ter uma pessoa boa do seu lado para caminhar junto com você. Você não vai conseguir fazer nada da sua vida, você não vale nada. Não creiam nisso, olhem para Deus, orem a Deus, clamem como os israelitas, confiem em Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai te capacitar, e todo aquele que falou palavras de maldição na tua vida, nada vai te impedir, nada vai te impedir de ter as tuas vitórias. Senhor, em nome de Jesus, te entregamos todas as nossas guerras, batalhas. Luta por nós, Pai, e teu nome será glorificado. Ele é glorificado a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, nos guia, abre o mar para teu povo passar, nos dá fé, nos põe em terra firme e nos livra de todos que nos odeiam. Nos livra da maldade do mundo espiritual e do mundo natural. E mostra para todos que nos odeiam o tamanho do nosso Deus, o tamanho do nosso Pai, porque o Senhor é grande demais. Ele é amoroso com os que o buscam, com aqueles que o amam. E a palavra de Deus diz, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Senhor, nós te amamos, Pai, nós te buscamos, nós te bendizemos e damos louvores a ti. Grandioso és tu, bondoso és tu, confiamos em ti, nosso Deus Todo-Poderoso, grandioso Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego as minhas batalhas e as batalhas de todo aquele que escuta esta oração. E o Senhor vem com socorro, vem com provisão, vem com providências e dará prosperidade do Senhor em todas as áreas da sua vida, para todo aquele que crê. Eu profetizo libertação, curas, milagres, prodígios, para que Deus cresça sempre, em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para a tua glória, Pai. Luta todas as batalhas do teu povo e todos nós teremos vitórias, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Escrevam no canal, escrevam que vocês creem em Deus, que vocês esperam em Deus, e vocês verão a vitória, as suas vitórias.
as suas batalhas, o nosso Deus Todo-Poderoso irá lutar por nós. Não se envergonhem, falem: eu te amo, meu Deus. Eu glorifico o teu santo nome. Escrevam para dar legalidade a esta oração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço ao nosso Pai Todo-Poderoso. Amém. Em nome do Senhor Jesus.